Bom dia, gente, de novo. Para as pessoas que eu não vi ainda aqui, que foram conectadas, bom dia para vocês, tá? Meu nome é Caio. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui um webinar a gente chama aqui de o melhor de dois mundos, né? Eu vou explicar para vocês ao longo da apresentação. Antes de a gente já começar aqui, eu tenho mais alguns avisos aqui para vocês, que é mais para a gente controlar nossa apresentação aí e a dinâmica de como as coisas vão funcionar, tá bom? Eu sempre gosto de começar meus webinars aqui, sempre com a parte de atenções aqui, tá? A ideia é a gente abrir no finalzinho para perguntas e respostas. Eu sei que ao longo da apresentação pode surgir uma série de dúvidas, não fiquem acuados aí, podem escrever suas dúvidas. Eu vou abrir no finalzinho essa parte aí para a gente bater um papo, conversar e entender um pouco de que vocês gostariam de saber mais desse mundo aí de Adobe e Microsoft, tá bom? Eu trouxe uma agenda hoje, eu vou até pular essa parte aqui de nosso time, porque eu já até apresentei um pouco das minhas credenciais aí. Só para vocês entenderem, hoje eu sou responsável aqui pela área comercial da Nectar Consulting, tá? Depois no finalzinho eu tenho uma apresentação um pouquinho mais fechada sobre a Nectar, mas vamos ao que interessa aqui, que é o nosso webinar, tá? Então eu trouxe alguns temas interessantes no dia de hoje. Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre mercado e alguns valores de mercado, falar um pouco sobre transformação digital. Eu queria explicar para vocês um pouco dessa conexão entre Microsoft e Adobe. Eu não sei até quantos de vocês conhecem ou sabem o que é essa conexão, mas hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona. E aí, por fim, a gente vai passar para uma demonstração de ambas as aplicações aí que eu selecionei no dia de hoje. É para ser uma coisa bem fluida, uma coisa bem light, é mais para vocês conhecerem mais esses dois mundos aqui, tá? Então vamos lá. Eu sempre gosto de iniciar minhas apresentações sempre falando um pouco de como o mercado está hoje, né? Então, quando a gente fala do mundo de experiência do cliente, gestão de clientes, relacionamento com o cliente, a gente tem que sempre levar em consideração algumas afirmações. Por exemplo, 8 a cada 10 pessoas concordam que elas são fiéis a uma marca se ela tem uma boa experiência com aquela marca, né? Então, é nada mais, nada menos que muitos bons escritores escreveram que hoje ele é muito mais barato manter os clientes que você tem na base hoje através de boas experiências do que conquistar novos clientes, né? E esses clientes acabam sendo muito mais caros do que os clientes que eu já tenho na base hoje, tá? Outros dados interessantes que eu trago aqui para a mesa alguns dados que a gente faz no nosso dia a dia. Então, 73% dos e-mails hoje são abertos em dispositivos móveis, ou seja, praticamente todos os e-mails que a gente lê no nosso dia a dia é através do celular, né? Então a gente já está falando do momento mais mobile moments, né? A gente não está falando mais do web, né? A gente gasta, em média, hoje em dia, 490 minutos por dia consumindo mídia online. É bastante tempo, gente. Então, é quase grande parte do nosso dia só mexendo e só olhando mídias online, tá? 6,3 horas por dia só verificando e-mail, né? Então, quase grande parte do nosso dia é só verificando o e-mail, olhando o que a gente recebeu na nossa caixa, ou seja, a gente gasta muito tempo fazendo isso, né? E outro dado interessante é que 150 e-mails só por dia, só um dia, a gente recebeu em média 150 e-mails, ou seja, é muita coisa, né? Então isso é mais para exemplificar o volume de dados que a gente recebe no nosso dia a dia, né? E aí a coisa fica um pouco mais complexa quando a gente fala em termos de dados, né? Imagina a tua empresa tem diversos tipos de sistemas, esses sistemas têm diversos tipos de canais de conexão com o cliente final, só que no final do dia, eles estão separados, eles não estão integrados. E a gente tem um grande problema que é o quê? Os silos de dados e a experiência do cliente. Então eu não tenho essa visão unificada do meu cliente final. Muitas vezes eu faço o mesmo disparo de uma campanha para um mesmo cliente, ou às vezes o meu cliente ele é bombardeado de ofertas das quais ele não quer ou ele não precisa mais porque ele já comprou determinado produto. Então, justamente hoje,
maior desafio que as empresas têm é que como elas podem melhorar esse processo e como elas podem gerir melhor os seus clientes, né? E aí eu trago algumas outras proposições para dentro da mesa, né? Como é que a gente faz isso? Olhando os modelos tradicionais ou olhando um modelo mais moderno, né? Será que só aquele mundo de CRM, que hoje a gente chama de Customer Experience, que está pautado naqueles 4 pilares, marketing, vendas, atendimento, loyalty, um pouco de social agora, é o suficiente? Talvez não seja mais o suficiente. Então hoje a gente fala no mundo que é justamente o mundo de transformação digital, que é como as tecnologias elas podem interagir entre si e podem também agregar ainda mais para o relacionamento com o cliente, tá? E aí, lógico, né? Muito do que a gente prega é que todas as mudanças que acontecem nos negócios, elas têm que acontecer através das experiências digitais, né? Então, essas experiências digitais, elas vão permitir com que as empresas conheçam melhor seus clientes, ofertem os melhores produtos e no final do dia faça com que aquele cliente domine a marca e fale, opa, essa marca também pertence, essa marca me representa, né? Mas aí eu sempre trago essa proposição. Será que vocês aí que estão assistindo, né? Será que vocês sabem como nós aqui podemos modernizar os seus negócios, né? Será que vocês sabem como modernizar o negócio de vocês? Então hoje eu trouxe aqui para a mesa justamente o nosso tema do nosso webinar, né? O melhor dos dois mundos. Então hoje a Nectar, ela se juntou a duas grandes empresas para falar de inteligência artificial, para falar de IoT, para falar de transformação digital, para falar de machine learning, para falar de experiência do cliente, ou seja, a gente está sempre olhando todas essas tecnologias e entendendo no mercado quais são as melhores possibilidades e quais são as melhores aplicações que podem ser utilizadas em cada aplicação como essa, né? E para a gente fazer isso da melhor forma possível, a gente se juntou a duas grandes empresas de mercado. Essas duas grandes empresas é justamente a Microsoft e a Adobe, né? Eu não sei se até quanto de vocês conhecem um pouco da história desses dois caras, né? O Shantanu Narayan e o Satya Nadella, mas eles eram colegas no tempo de faculdade e engraçado, né? Duas pessoas que eram colegas no tempo de faculdade, hoje são líderes de grandes empresas e hoje estão firmando uma parceria aí, que é uma parceria para justamente compartilhar uma visão diferenciada do mercado, né? Como é que essas duas empresas podem trabalhar juntas, uma trazendo um pouco mais de inteligência na nuvem e outra trazendo mais experiência do cliente através do digital, né? Trabalhando juntas e levando esse novo conceito para o mercado. Como é que essas empresas de tecnologia fornecem as melhores tecnologias e trabalham em conjunto para não só simplesmente entregar uma experiência diferenciada, mas principalmente transformar os negócios e as empresas, né? E aí alguns highlights justamente dessa parceria que existe entre as duas empresas, né? Então a gente está falando de, por exemplo, Cloud Platform, né? O nível corporativo, escala, a possibilidade de trabalhar em modelos híbridos. Então a gente não fala mais daquele modelo talvez antigo on-premise, a gente já está falando de um modelo mais de Cloud Platform, um modelo de Edge Platform. Então é tudo muito mais ágil, tudo muito mais em grandes escalas, né? Parte de soluções e experiências mais completas, mais integradas, ou seja, como é que essas tecnologias podem trabalhar de forma integrada? Como é que eu posso ter uma visão integrada dos meus clientes? Ou seja, o mesmo cliente que eu estou acessando numa base, eu tenho ele também em representatividade em outra base, então eu não tenho conflito entre esses clientes. Democratizar a parte de inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial não é uma coisa que a gente só vê hoje em filme, né? A gente estava acostumado muito a assistir aqueles filmes antigos e falar, puxa, isso daqui nunca vai acontecer nos tempos reais, né? Hoje a gente já vê carros automatizados, a gente vê tecnologia muito avançada e isso está acontecendo nesse exato momento, né?
A parte de conformidade, certificações, regras, tudo isso trabalhando de forma em conjunta, né? Presença global, maior ecossistema de parceiros, ou seja, elas se juntaram para justamente potencializar suas forças e entregar a melhor experiência para o cliente no final do dia, né? E aí, quando a gente fala em termos de parceria, como é que a gente pode integrar essas soluções, né? E aí tem várias formas de a gente entregar isso. A gente pode entregar isso através, por exemplo, de orquestração de campanhas, né, que é justamente a gente une 2 produtos de cada solução. Então, eu uno ali, por exemplo, o Microsoft Dynamics 365 com o Adobe Campaign, para no final do dia eu complementar o histórico do cliente, trazer mais experiência, disparar uma campanha mais elaborada e essa campanha ter conectividade com o meu CRM. Ou até mesmo usar, por exemplo, a parte de Digital Foundation. Eu vou usar o Adobe Experience Manager, que serve como uma parte de gestão de conteúdo, de assets, né? Eu vou fazer toda essa gestão de conteúdo em assets, gerenciamento desses ativos, mas eu também tenho conectividade com o meu CRM. E aí eu posso trazer todos esses dados personalizados para o meu CRM e fazer gestão de templates de uma forma muito mais profissionalizada na minha empresa, né? Por exemplo, perfil do público unificado, trago essas ideias do Audience Manager, que é justamente como é que eu gero e gerencio, né, os dados de First Data Party, Second Data Party, como é que eu gerencio todos esses dados e crio audiências muito mais concretas, né? E aí, lógico, uma infinidade de outras aplicações, desde Customer Intelligence, acelerar o papel de vendas com Adobe Sign e junto com Microsoft Dynamics, produtividade, ou seja, a gente não está falando também só do mundo de CRM, então como é que outras nuvens da Adobe e outras nuvens também da Microsoft podem trabalhar junto, por exemplo, Adobe Document Cloud, Office 365. Então, a ideia aqui é o quê? Como é que a gente pode juntar as 2 potências de produtos e essas 2 potências trabalharem juntas para desenvolver grandes soluções para o mercado, tá? No final do dia, o conceito é justamente o quê? O futuro das empresas, né? Que é, no final do dia, a gente olhar essa big picture aqui que vocês estão vendo, olhar o modelo de plataformas, ou seja, a gente tem diversas plataformas atuando ali. Então, eu tenho a nuvem do Creative Cloud, do Experience Cloud, do Document Cloud, eu tenho o Dynamics 365, eu tenho o Office 365, eu tenho o LinkedIn, são todas plataformas e outras plataformas que podem trabalhar. Só que elas trazem essa visão unificada. Então, eu unifico as informações do meu cliente para ter um perfil único e posso usar depois, no final do dia, diversos tipos de aplicação. Então, eu posso usar o Adobe Campaign, eu posso usar o Adobe Analytics, junto com o Dynamics 365, com o Microsoft Teams, com o Bing, com o LinkedIn, ou seja, para tudo isso, no final do dia, oferecer cada vez mais e mais canais para o meu cliente. Então, eu posso entrar em contato com ele por e-mail, através da loja, através do social, pode ser pessoa a pessoa, só que todos esses dados são unificados dentro da mesma aplicação, tá? Cheguei agora no ponto, digamos assim, mais alvo da nossa apresentação de hoje, né? Eu não queria muito me estender na parte conceitual. O mais importante hoje é a gente passar em cima de uma demonstração mais específica para vocês verem como é que as aplicações elas funcionam em conjunto, tá? Então eu separei 2 produtos aqui. Dentro lá do Experience Cloud, eu peguei alguns produtos e aí eu selecionei o Adobe Campaign, que é esse logozinho verde que vocês estão vendo na esquerda. E do lado da Microsoft, eu peguei ali o Dynamics 365, que é o CRM da Microsoft. Falei, poxa, vamos pegar ali, vamos criar uma trilha, e essa trilha eu vou demonstrar aqui pessoalmente, tá? Como é que funciona essa trilha, né? Então, a ideia aqui, só para vocês entenderem, o que o Adobe Campaign faz e o que o Microsoft Dynamics 365 para vendas vai fazer. Então, eu peguei a trilha aqui com a ideia de trazer sempre o perfil unificado integrado do meu cliente, ou seja, todos os dados que eu tenho no meu Adobe Campaign, eu também tenho no meu Dynamics 365. Dentro do Adobe Campaign, eu vou fazer toda a parte de segmentação de clientes, ou seja, eu vou definir quem são os meus profiles, né? Quem são as pessoas, a minha audiência específica que eu vou conversar.
Eu vou trabalhar com a ideia de multicanais, ou seja, eu não vou fazer só um disparo de um e-mail marketing, mas sim também um disparo de um SMS ou um push pop-up na tela de um aplicativo específico de vocês. E aí também sempre a ideia de e-mail integrado. Então, a ideia é sempre pensar como é que eu trabalho campanhas multicanais, ou seja, eu não estou falando só do e-mail marketing tradicional, mas principalmente de outros canais, seja um canal online ou um canal offline. A parte de gestão de profiles e audiências, gestão personalizada de conteúdo, que isso é uma parte muito forte dentro do Adobe. Então, isso vocês devem conhecer muito bem. O fato da Adobe ter outras nuvens, principalmente a nuvem de Creative Cloud, que é toda aquela parte de Photoshop, tudo que vocês conhecem, eu consigo criar e-mails personalizados e trazer esses e-mails personalizados, por exemplo, para o meu Adobe Campaign para fazer disparo de campanhas mais orquestradas e múltiplas campanhas, né? Fazer a parte de integração com Dynamics 365, então vocês vão ver exatamente o fluxozinho, desde a criação da campanha até a gestão dessa campanha, os testes que eu fiz nessa campanha, e aí o dado passando para dentro do Dynamics 365, né? Parte de segmentação inteligente, e por fim eu vou mostrar alguns relatórios analíticos dentro da Adobe Campaign. Passando para o Microsoft Dynamics, a gente não vai falar, o Dynamics 365 ele tem várias nuvens, né? Então eu posso trabalhar com o Dynamics 365 para vendas, para serviços, para marketing, para outras funcionalidades. Hoje a gente vai falar justamente do Dynamics 365 para vendas e como é que eu recebo um lead, né? Esse lead ele veio do Adobe Campaign, faço gestão desse lead, transformo esse lead numa conta dentro do sistema e aí faço todo o processo de gestão de vendas, né? Que é gestão de relacionamento, todos os touch points que eu tenho, produtividade de vendas e no final do dia toda a performance que a gente traz nos relatórios que hoje eles estão linkados, por exemplo, com o Power BI, que é o BI da Microsoft, tá bom? Então, vamos passar agora para a demonstração aqui para vocês olharem aqui um pouco das telas das aplicações, tá? A primeira aplicação que eu vou entrar aqui é o Adobe Campaign. Tá? O Adobe Campaign, essa primeira tela que vocês estão vendo aqui, já é a tela de login do Adobe Campaign. Um ponto bastante interessante, né? Quando a gente fala em termos de nuvem, o Adobe Campaign está inserido na nuvem, que é a nuvem do Adobe, do Experience Cloud. Então, toda vez que eu adquiro um produto da Adobe na nuvem, esse produto ele já está conectado com as outras aplicações. Então, puxa, hoje eu tenho o Adobe Campaign para fazer gestão de campanhas. Amanhã eu quero, por exemplo, ter o Experience Manager para fazer gestão de assets dentro da minha empresa, gestão de conteúdo. Quero ter amanhã depois o Target que faz toda a parte de teste A, B, C, D até Z no meu site, multitestes, variedade, ou Analytics, ou Audience Manager. Todas essas informações estão unificadas e todas elas são acessadas através de um ID único, tá? Então, o que eu preparei para vocês aqui, né? Quando eu entro na minha tela inicial, eu tenho uma centena de coisas que eu posso fazer no meu dia a dia, desde eu criar um e-mail direto, um SMS, um direct mail, um push notification. Posso criar programas de campanhas específicas, tenho a parte dos meus customers e meus profiles e as minhas audiências. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente, toda essa campanha que foi direcionada para vocês, ela foi feita diretamente aqui do Adobe Campaign. Então, eu cliquei simplesmente aqui na parte do Market Activities, e aí dentro do Market Activities, eu fiz uma série de coisas aqui. Eu posso criar tanto os meus templates aqui de e-mail, como eu também posso criar o que a gente chama de workflows, né? Que são as jornadas de cliente. Quando a gente clica aqui no criar, eu tenho uma série de coisas que eu posso criar aqui, desde uma landing page, um workflow, um SMS ou um programa de e-mail específico, tá? Então, eu cliquei aqui e criei uma jornada específica para vocês. Essa jornada específica foi a jornada que foi disparada para vocês ao longo dessa campanha que a gente fez do melhor de dois mundos. Então, eu coloquei um scheduler para essa campanha, eu defini um público-alvo, que são vocês que estão participando hoje do nosso evento, eu disparei esse e-mail com essa nova oferta e o e-mail totalmente personalizado, e eu tive uma espera e também coloquei outros fluxos, possíveis fluxos que poderiam acontecer.
Então, eu poderia ter colocado aqui, ao longo dessa espera, se eu vou colocar, por exemplo, um push notification para as pessoas receberem push notification, ou, por exemplo, um text message, né? Eu não cheguei a fazer esse disparo aqui, eu parei até no disparo do e-mail específico. E aí, dentro do e-mail, do disparo do e-mail específico, eu fui compondo a minha peça de marketing, né? Aí, como é que funciona para compor essa peça de marketing? Eu simplesmente vou lá e clico criar novo e-mail, né? Dentro dessa criação de novo e-mail, eu posso definir o tipo de e-mail que eu vou criar. Eu vou colocar, por exemplo, e-mail aqui, especificamente. Eu vou disparar um e-mail. E aqui dentro, eu posso selecionar uma série de templates, né? Eu posso selecionar templates que vêm diretamente do meu Adobe Experience Manager. Então, eu já tenho essa parte do Adobe Experience Manager aqui internamente. Ou posso criar um e-mail, uma peça do zero. Então, eu vou, por exemplo, selecionar essa peça aqui e vou escrever o e-mail que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, aqui eu vou colocar aqui Melhor de Dois Mundos, que foi a campanha que a gente mandou, que a gente direcionou para vocês. Posso selecionar uma campanha para ficar registrada aqui dentro do meu sistema, por exemplo, uma nova campanha e uma descrição dessa campanha específica. E vou passando de ponto a ponto, tá? Aqui é um ponto bastante interessante e é muito robusto dentro da plataforma. Então, eu não faço só simplesmente uma segmentação básica. Eu posso fazer segmentações bastante complexas, por exemplo, profile, selecionar demograficamente as pessoas, por tipo de serviço. Por exemplo, vamos supor que o meu Adobe Campaign está conectado ali com o meu site, e aí toda vez que tem um abandono de carrinho, eu coloco um workflow aqui para rodar e ele vai disparar e-mails para aquela pessoa lá que tem um carrinho abandonado. Então é justamente essa ideia de continuidade da plataforma. E quando a gente fala em termos de criação de audiências ou de workflows específicos, eu posso criar desde um workflow básico de uma jornada básica, né, até mesmo jornadas muito mais complexas. Então aqui, por exemplo, aqui eu vou pegar aqui por profile, vou definir aqui first name e vou colocar ali o que eu quero. Por exemplo, se não está vazio, se está vazio, vou criar todas as minhas regras. Eu posso criar essas regras de forma mais avançada. Por exemplo, se eu quiser colocar fórmulas dentro da aplicação e criar, e vou confirmando e vou criando a minha audiência específica, tá? Como a gente está no ambiente de demonstração, ele tem algumas restrições, mas, por exemplo, se eu clicar aqui em contagem, ele vai me contar quantas pessoas ele buscou com o nome, que tem um nome, só o nome preenchido. Por exemplo, idade, eu posso colocar a idade aqui, todo mundo que é maior de 25 anos, tá? Confirmo, e aí ele também vai dar minha contagem de número de audiências, tá? Quando eu passo para o next step aqui, é justamente o que a gente chama de criação da peça que a gente vai utilizar. Então não é simplesmente só criar os workflows ou criar audiência específica. A gente vai criar a peça que a gente vai trabalhar, tá? Então aqui dentro do Adobe, eu tenho toda a parte de edição, ela é tanto editada em HTML como editada também em text, tá? Então, tá vendo essa campanha aqui que vocês estão olhando? Foi justamente a campanha que vocês receberam por e-mail, tá? Então, ela foi toda direcionada aqui dentro da aplicação. Eu consigo editar, consigo colocar as informações, posso, por exemplo, editar um HTML fora e colar esse HTML internamente aqui, ou criar a peça diretamente do zero aqui. Posso colocar links e trackings de URL, então quero colocar uma URL específica aqui para ver quantas pessoas clicaram nessa URL. Posso trazer um template do Adobe Experience Manager. Posso ter um preview disso e esse preview ser um preview para ver quando a pessoa for receber por celular, quando a pessoa for receber por e-mail. Posso expandir essas informações, definir meus públicos-alvos e vou disparar essa campanha, tá? Nesse caso aqui específico, e é bastante interessante, porque o Adobe ele já vem com algumas regras aqui, por exemplo, para te alertar em relação a spam. Então, por exemplo, o Adobe, esse Adobe que vocês estão vendo aqui é um tipo de Adobe que é o Adobe Campaign Standard, e também existe o Adobe Campaign Classic. O Classic ele é um modelo mais client, um modelo on-premise, só que eu posso rodar, por exemplo, também na nuvem, tá? A diferença desses dois modelos, tem algumas diferenças específicas, assim, mas as duas
As aplicações vão atender ao mesmo nível quando a gente fala em termos de gestão de campanhas como um todo. Então, aqui eu faço o disparo da minha campanha específica, confirmo a minha campanha, e esse e-mail dessa campanha que eu fiz para vocês, eu fiz vários testes. Como eu queria ver qual era a melhor campanha e qual o melhor jeito de disparar essa campanha, eu fiz uma campanha que tinha múltiplos testes. E aí eu fiz um teste AB dessa campanha, tá? Então, eu disparei essa campanha com dois tipos de templates, e aqui ele vai me trazendo todos os dados de qual foi a campanha vencedora. Então, por exemplo, aqui eu disparei aqui um total ali de 1.503 e 1.503 mensagens e e-mails enviados. Aqui eu vou vendo quem teve maior rating, né, de avaliação desse teste específico, e aí no final do dia ele define ali quem é o vencedor. Quando ele define o vencedor, o público que está como remain aqui, que está como um hold dentro da aplicação, recebe o vencedor automaticamente, tá? E aqui eu tenho todos os dados. Então foi entregado 15 mil e-mails. Quanto é a taxa de entrega? Então a gente está falando de uma taxa de entrega de 100% de e-mails. Então a gente não teve e-mails que não foram entregues. E aí todos os dados aqui possíveis relacionados ao teste AB que eu fiz aqui, tá? Aqui embaixo tem alguns dados quando eu configurei o teste AB. Então, o que eu falei aqui? 10% dos e-mails vão para a variante A e 10% vão para a variante B. O público permanecente, né, o vencedor, ele vai e come o bolo ali de 80%, que foi no caso aqui no nosso lado B. Esse e-mail foi disparado e aqui eu tenho, por exemplo, outras métricas aqui relacionadas ao meu e-mail da minha campanha. Então, por exemplo, a população que eu tinha aqui registrado, taxas de entrega, delivery, os indicadores de delivery e os top 5, top pessoas aqui que receberam aqui o e-mail. Eu vou pegar uma pessoa específica aqui que está também participando do webinar, que é esse profile aqui que também está assistindo a aplicação. Então, o que acontece? Eu disparei um e-mail para essa pessoa, que é o Marcel Lira aqui. Eu tenho todos os dados relacionados do Marcel Lira, e esses dados são provenientes de um agente externo, que é no caso o CRM. Então, eu tenho dados de e-mail, do celular dele, da idade, gênero, enfim, preferência de compra no Brasil, segmentação, todos os dados relacionados a ele. E aqui na parte de eventos vem a parte interessante. Se eu disparei o e-mail para ele e ele está hoje participando aqui do webinar, ele aparece aqui como assistir o webinar Melhor de Dois Mundos, tá? Então eu tenho registrado exatamente a data, os valores aqui específicos e eu sei que o Marcel aqui participou do webinar. Quando o Marcel ele participa do webinar e ele fica registrado que ele participou dessa campanha específica, eu entendo que ele, para mim, ele é um lead que é um lead pré-qualificado. Quando esse lead é pré-qualificado, através de uma integração do Adobe Campaign com o CRM, eu recebo aqui o Marcel em forma de lead, tá? Então aqui a gente já mudou de aplicação, a gente está dentro do Dynamics 365 e eu já recebo o Marcel aqui como lead. A origem do lead aqui, Adobe Campaign, tá? Então eu estou falando aqui que tem já o link entre o Marcel e o Marcel ele veio proveniente do Adobe Campaign. E tenho outros dados aqui, por exemplo, relacionados ao quanto ele tem interesse de conhecer, por exemplo, os serviços que a Nectar faz, tá? Então ele está muito interessado. Aqui eu tenho os dados relacionados ao próprio Marcel, então, por exemplo, o contato dele. Então eu tenho, por exemplo, aqui o gestor que está interessado no webinar, Melhor de Dois Mundos. Nome do Marcel, segundo nome, a idade. Então, se vocês perceberem, todos esses dados já estão registrados aqui dentro da aplicação. Uma linha do tempo, por exemplo, aqui eu recebi que o Marcelo, o Marcel, ele está muito interessado no projeto, porque ele assistiu até o final o webinar, que é hoje o Melhor dos Dois Mundos, tá? Algumas postagens aqui manuais, a empresa que o Marcel trabalha, e aí, lógico, outras informações que eu posso colocar, por exemplo, informações mais específicas do cliente potencial, posso ter formulários que são linkados, por exemplo, do LinkedIn, contexto da origem, por exemplo, a origem desse potencial ele veio do Adobe Campaign, de uma campanha específica,
outros dados específicos, por exemplo, a campanha que ele participou lá do Adobe Campaign foi o melhor dos dois mundos, ele já vem registrado aqui dentro da aplicação. Materiais de marketing eu posso enviar para ele, outros dados relacionados aqui ao Marcel. Como é que funciona agora? Poxa, o Marcel recebi ele do Adobe Campaign e agora eu vou trabalhar toda a parte de gestão de qualificação do Marcel para ver se realmente tem uma possibilidade de negócio, por exemplo, de um projeto de Adobe Campaign com Dynamics 365, tá? Então vamos supor que eu aqui, Caio, eu vou lá e entre em contato com o Marcel logo após o webinar, e aí eu tenho todos os dados que eu posso ir preenchendo relacionados ao Marcel para qualificar ele. Então, por exemplo, ele já é um contato existente ou não? Ele já tem uma conta existente? Posso pegar aqui e falar que ele já pertence a uma conta existente dentro do sistema. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que ele já pertence à conta da BASF. Período e tempo de compra. Por exemplo, eu acho que ele vai ter uma compra, ele vai, de repente, comprar um projeto nosso ainda esse trimestre. Ele tem um orçamento estimado? Ele falou, puxa, eu tenho aqui, Caio, tenho mais ou menos aqui 50 mil reais para gastar num projeto aqui de vocês. Processo de compras, como vai acontecer esse processo de compras, eu não sei como ele vai acontecer. Eu já identifiquei algum tomador de decisão? Pelo visto, eu acho que o Marcel ele é um tomador de decisão que, por exemplo, é um gestor aqui. Então, vou marcar ele como tomador de decisão. E aqui eu tenho um resumo da minha captura falando que o Marcel está interessado em conhecer as soluções e como é que a Nectar pode trabalhar melhor com ele, tá? Então, quando eu passo para o próximo estágio aqui, a primeira informação que o sistema me aparece é o quê? Você deseja criar uma oportunidade de negócio para essa empresa, para o Marcel? Então, eu vou clicar aqui e vou falar que eu quero criar essa oportunidade de negócio, tá? Então, eu vou criar essa oportunidade de negócio aqui específica com o Marcel. Então, eu vou selecionar todos os dados específicos do Marcel aqui dentro da minha aplicação. Então, estou selecionando o Marcel, o contrato, o valor do orçamento, receita estimada, uma data de fechamento desse projeto, então acho que talvez vai fechar até o final desse ano ainda, e algumas possíveis necessidades que o Marcel pode ter. Quando eu salvo essa informação da criação da oportunidade rápida, ele já vai me qualificar aqui o Marcel dentro da minha aplicação, tá? Então, ele está carregando aqui a tela e ele já vai me trazer uma tela do Marcel qualificado aqui dentro do meu Dynamics 365. Então, se vocês verificarem aqui, eu tenho toda a jornada do meu cliente, ou seja, desde o momento que ele estava no Adobe Campaign, até o momento que ele passou aqui para a minha aplicação do Microsoft Dynamics. Então, eu já fiz a pré-qualificação e a qualificação dele, e aí, dentro dessa qualificação, eu já mudei de perfil aqui e eu estou trabalhando dentro da oportunidade específica, tá? Então, eu estou trabalhando aqui com uma oportunidade específica, com o Marcel, e aqui eu vou chamar essa oportunidade de um projeto de Adobe Campaign, com o Microsoft Dynamics, certo? Eu tenho as informações da conta específica, o valor do orçamento para esse processo, processo de compras eu ainda não conheço, descrições relacionadas a esse processo como um todo. Tenho outras informações relacionadas, por exemplo, linha do tempo, ou seja, todas as interações que eu tive ao longo do tempo com aquela conta específica, com esse projeto específico. Tópicos específicos, por exemplo, aqui eu tenho uma conexão com o Bing de notícias, né? E eu consigo trazer, por exemplo, informações da BASF no mercado. Então, é toda a parte de insights inteligentes dentro da aplicação, né? E vou desenvolver essa oportunidade ao longo do tempo. Eu posso tanto desenvolver essa oportunidade ao longo do tempo clicando nessa jornada de cliente ao longo do tempo ou fazendo a gestão dentro da própria conta, tá bom? Eu vou seguir aqui a jornada que a gente está fazendo aqui. Então, uma vez que eu tenho uma oportunidade já criada com esse cliente específico, eu vou preenchendo as informações e vou entendendo as necessidades do Marcel. Então, ele tem uma necessidade do Adobe Campaign Standard, né? E além do Standard, com o Microsoft, o Dynamics 365 para vendas, né? Qual é a solução proposta que eu posso colocar? Então, imagina que eu estou numa reunião com o próprio Marcel
E aí eu posso, inclusive, dando esses inputs desses registros de informações para justamente entender qual a melhor forma de eu fazer um projeto com o Marcel específico. Identifiquei os participantes e, por exemplo, identifiquei quem são os meus concorrentes no processo. Por exemplo, eu estou trabalhando com outros concorrentes. Vamos supor que um outro concorrente da minha aplicação está aqui trabalhando comigo e aí eu também vou registrando isso dentro da nossa aplicação aqui do Dynamics 365. Aqui vem a fase de proposição até a fase de fechamento. Então aqui, veja aqui bem, eu vou preenchendo sempre ponto a ponto da minha aplicação dentro do meu tracking, tá? Eu vou entrar aqui de uma forma diferente para vocês verem qual é a visão, por exemplo, das contas. Então, por exemplo, aqui eu vou entrar na conta, aqui nas minhas contas ativas, eu vou entrar aqui na minha conta da BASF, que é a conta que a gente estava falando justamente com o Marcel específico, e aqui eu vou tendo todas as informações relacionadas a essa conta. Então, por exemplo, a BASF, os dados da BASF, linha de postagem aqui, a gente acabou de fazer uma postagem aqui de um projeto de Adobe Campaign com Microsoft Dynamics, então eu posso, por exemplo, interagir com o responsável aqui da área para a gente ir conversando ao longo do tempo. O Dynamics sempre vai me dando insights, informações, por exemplo, o que você perdeu, novas postagens, ou seja, eu sempre estou atualizado dessas informações. Por exemplo, LinkedIn aqui, eu tenho um assistente de relacionamento do LinkedIn. Por exemplo, esse assistente me ajuda a alertar que eu tenho uma reunião de novos clientes com a BASF às 11 horas. Então, eu posso simplesmente clicar aqui no meu compromisso e ter acesso a esses dados específicos. Posso ter acesso a outras guias, outros detalhes e outras guias relacionadas. Então, aqui nesse nosso caso específico aqui, a gente está olhando todas as oportunidades que a gente está trabalhando aqui com a BASF. Então, quando eu clico aqui em oportunidades, eu tenho o projeto de Adobe Campaign, que já está em andamento. Clico nesse projeto específico e aí volto para a minha tela ali, que é a nossa tela justamente de criação desse projeto e gestão desse projeto dentro da minha aplicação, tá? Outro ponto interessante, dentro desse projeto eu consigo inclusive emitir uma cotação dentro do sistema, ou seja, eu aciono, por exemplo, o Microsoft Word e dentro do Microsoft Word eu posso selecionar uma cotação que eu vou direcionar para o meu cliente final, que é no caso o Marcel, tá? Então eu vou, por exemplo, aqui pegar em cotações, entro aqui na minha parte de cotações e posso escrever, por exemplo, uma nova cotação que eu vou direcionar ali para o Marcel especificamente, tá? E aí, lógico, eu vou desenhar toda a minha tela aqui de cotações, vou selecionar a cotação que eu quero e vou direcionar essa cotação especificamente para o Marcel. Outro ponto interessante dentro do Dynamics 365, eu posso criar fluxos inteligentes. O que seriam esses fluxos inteligentes? Poxa, toda vez que eu começar um processo de uma oportunidade, eu gostaria de disparar automaticamente uma proposta para o meu cliente final. Ou seja, eu não preciso ficar criando esse passo a passo no dia a dia. Eu vou simplesmente criar um fluxo aqui específico dentro da aplicação, crio esse fluxo específico aqui dentro do Dynamics 365 e a partir desse fluxo eu vou conseguindo gerenciar e automatizar meus processos do dia a dia, tá bom? Então a gente volta ali para a nossa conta específica, entro na BASF aqui que eu estou trabalhando, entro nas informações que eu tenho realizadas aqui. Nos relacionados eu tenho uma série de conectividades, então eu posso criar hierarquia de contas, dados, informações provenientes de outros sistemas, enfim, aqui é uma infinidade de coisas que eu posso criar dentro desse mundo aqui específico do Dynamics 365, tá? Deixa eu atualizar aqui a tela. E aí, dentro da gestão da conta, eu vou evoluindo dentro do meu processo de gestão de oportunidade até ter o fechamento específico dessa conta aqui, que é justamente o que a gente trabalha em gestão de oportunidades dentro do Dynamics 365, tá bom? Basicamente foi isso, essa parte de apresentação aqui que eu queria mostrar para vocês da demonstração. Lógico, esse é só uma parte inicial para mostrar para vocês, entendeu? Para aguçar um pouco a vontade de vocês de conhecer um pouquinho desse mundo, tá bom? Agora, só para a gente finalizar até a nossa apresentação, eu queria apresentar um pouco da Nectar Consulting, até para vocês conhecerem um pouco de como a gente trabalha, tá? A Nectar Consulting
é uma empresa que ela é parceira da Adobe e da Microsoft, tá bom? A gente é parceiro deles, de ambas as empresas, e a gente é uma empresa especialista em ambas as aplicações, tá? A Nectar Consult é uma empresa que já está há mais de 15 anos aí trabalhando no mercado de CRM Customer Experience. Então, eu costumo dizer assim que até no final do dia, a gente toma café da manhã, almoça, janta, só falando de soluções que podem transformar digitalmente os negócios das empresas, tá? Hoje o nosso time está contando com mais de 170 consultores, tá? Então hoje é um time bastante grande, um time bastante especialista e é um time que entende bastante dessas aplicações que a gente estava falando aqui. É lógico que hoje eu peguei um exemplo específico de uma aplicação específica de cada um desse melhor dos dois mundos, mas a ideia é a gente sempre cada vez adaptar e trazer novas aplicações mais específicas para cada realidade de cada cliente, tá? Hoje a gente tem um portfólio bastante abrangente de clientes. Eu não coloquei aqui os nossos clientes, mas a gente tem desde clientes muito grandes até clientes menores. A gente não é uma empresa que acaba se especializando num segmento específico, mas a gente sempre traz boas práticas de outros segmentos para também outras empresas, né? E no final do dia, a nossa especialidade aqui é justamente como é que a gente cria, né, relacionamentos extraordinários através das plataformas da Microsoft e da Adobe, tá bom? Agora eu vou abrir essa parte aqui para a gente fazer toda a parte de dúvidas. Se vocês quiserem colocar algum comentário, eu estou aqui aberto para justamente a gente conversar. Aí tem uma abazinha, se vocês perceberem na tela de vocês, que é PRL, Perguntas e Respostas. Se vocês quiserem escrever qualquer coisa aqui, fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Vamos ver aqui. A gente recebeu um aqui. Peraí. Tá. Sim, Alicia, tudo bom? A gente vai disponibilizar sim esse conteúdo todo por e-mail, tá? Inclusive essa apresentação ela está sendo gravada e a gente vai disponibilizar para vocês. De qualquer forma, no finalzinho, depois das dúvidas, eu já vou até passar aqui para a próxima tela. Eu já estou deixando aqui os meus contatos aqui para vocês. Aí, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, escrever e-mail, tirar alguma dúvida, a gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? Uma outra pergunta aqui, tá? Está sendo feita aqui por um dos participantes. A Nectar consegue ajudar nas duas soluções, Adobe e Microsoft, com relação ao comercial? Como é que funciona a relação comercial entre elas, tá? Um ponto importante, tá? Adobe e Microsoft, elas trabalham muito próximas, né? E a Nectar Consult acaba trabalhando muito próxima delas, né? Então, a ideia aqui é justamente como é que a gente pode trazer esse melhor dos mundos sem impactar o negócio de vocês. Então, a relação comercial delas é total. Então, o que a gente faz? A gente, como parceiro de projetos, consultoria e implementação, a gente costuma entender melhor o negócio das empresas, a gente entende melhor essa dinâmica e a gente engloba esses dois players para justamente no final do dia a gente entregar a melhor experiência do cliente, tá? E aí, lógico, esses dois players acabam ajudando a gente nesse processo para justamente a gente calibrar o que seriam as melhores soluções, tá bom? Tá, legal. Tem uma outra pergunta aqui. O trabalho de vocês é, implementar um workflow como o que você mostrou. 2, gerenciar o CRM dos seus clientes. 3, vender os produtos da Adobe e Microsoft. Tá. Em relação ao todo, né? Se a gente for falar, a gente faz tanto o papel de consultoria aqui, que é justamente esse ponto de entender modelos de negócios, entender como as empresas trabalham e no final do dia traduzir isso para a tecnologia. Então, o nosso papel aqui é justamente implementar essa parte de workflow, entender quais são os melhores workflows para vocês, tá? A gente também faz a parte de gerenciamento de CRM. É lógico que o quê? A gente não tem uma célula interna aqui nossa que a gente vai, sei lá, prestar o CRM para o externo.
Pode ser que a gente venha a ter, dependendo do número de clientes. Só que o nosso papel é implementar esses projetos CRMs para os nossos clientes e, é lógico, adaptar esse mundo da forma melhor possível para vocês. E no final do dia também a gente vende os produtos da Adobe e Microsoft, tá? Então, no final do dia, quando a gente estiver conversando com vocês ou trabalhando com vocês diretamente, a gente tem carta branca aí para vender as soluções da Adobe e Microsoft sem problema nenhum, tá bom? Outra pergunta, como é que consigo rever essa palestra? Essa palestra ela vai ser divulgada para todo mundo, tá bom? Então a gente vai mandar logo após aqui o webinar para todas as pessoas que participaram, a gente vai mandar um e-mail de agradecimento e também a gente vai mandar essa apresentação para vocês, tá? Uma outra pergunta aqui, trabalho no ramo de seguradora, onde ela não pode vender. Vocês têm expertise nesse assunto específico? Sim, sim, a gente já trabalhou com algumas seguradoras, a gente tem hoje um grande cliente nosso aí, a Porto Seguro, a gente trabalha com a Sul América, Argo Seguros, então a gente tem bastante expertise nesse ramo. É lógico que a gente tem que entender aí o modelo que você quer trabalhar, Marcos. Se você puder depois entrar em contato com a gente aí através do e-mail, eu vou ter aí o maior prazer de a gente bater um papo mais e ver como é que a gente pode ajudar vocês. Desconto? Com certeza, com certeza. Se depender de mim, olha, se depender de mim agora com a carta branca que a gente está com o pessoal da Adobe e Microsoft, a ideia é a gente dar cada vez mais desconto e melhores condições para vocês, viu? Pode contar aqui com o nosso lado aqui da Nectar. A gente quer sair como bonzinho dessa história aqui. Vamos ver se tem alguém com alguma outra pergunta. Gente, fica à vontade de escrever, colocar qualquer comentário. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá? A gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente reservou aqui o webinar aqui para 1 hora aqui, então a gente está dentro do tempo e eu acho que tem ainda bastante gente olhando aí o webinar. Vamos ver aí, mais uma pergunta. Poxa, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. A gente acabou de receber aqui um agradecimento aqui do Wagner aqui. Wagner, a gente está aqui à disposição, se você quiser também conversar, conhecer um pouco mais. De novo, pessoal, aqui foi uma apresentação bastante rápida da aplicação, das aplicações, né? A ideia é a gente fazer com muito mais calma para cada cliente, para cada pessoa. O meu papel aqui é realmente disseminar e ajudar vocês a se desenvolverem cada vez mais, tá? Se vocês tiverem um tempinho também, por favor, gente, a gente também aí tá uma empresa que está cada vez mais crescendo nesse ramo e seria muito interessante aí se vocês puderem seguir a gente aí nas redes sociais. A gente posta bastante conteúdo prático de tanto aplicações da Microsoft, não só a parte de Microsoft Dynamics, mas, por exemplo, Microsoft Azure, quando a gente fala de inteligência artificial, chatbot, cognitivos, parte de Adobe Campaign, Adobe também, toda a suíte de Adobe. Então, se vocês puderem seguir a gente nas redes sociais, vai ser bastante legal também para vocês conhecerem um pouco mais aí do mundo da Nectar e como a gente trabalha. E também tem o nosso website também, que é só acessar também o www.nectarconsulting.com.br. É o mesmo que o meu e-mail aí. Eu não sei se tem mais alguém que tem alguma outra pergunta. Eu queria agradecer vocês aí, todos os participantes que tiveram no dia de hoje, tá? Hoje foi muito, pra gente é muito importante vocês participarem. Hoje a gente teve quase mais de 160 inscritos aqui. Fico muito, muito feliz aqui que vocês tenham pelo menos aproveitado. Espero que vocês tenham aproveitado essa manhã comigo aqui. E eu desejo para vocês aí um ótimo dia, uma ótima semana. E aí a Nectar